Tem casos que a gente já vai... A gente que eu falo, né? A pessoa que vai abordar, que não tem essa preparação, ela vai querendo ir coberta de razão, mas ela acaba não percebendo que ali do outro lado tem uma situação que foge do controle. Vou ser bem claro. Criança especial dentro de apartamento. Aí tem aquela barulheira, a pessoa não sabe que... Assim, tem muita gente que não sabe, que não conhece o vizinho que está ao lado da tua porta, quanto mais em cima. E aí você não sabe da situação que se passa naquela unidade, você não procura saber... Talvez, o que é que tem naquele apartamento que tem constantemente esse barulho, que está desse jeito? Não é possível que as pessoas não tenham consciência. E aí você já quer chegar lá cheio de razão, né? Qual dica que você dá nesse sentido de também se precaver, porque ali do outro lado pode ter uma situação que é um pouco fora de controle, né? Como lidar com esse tipo de situação? A minha bagagem, Daniel e Silvana, me favorece. Eu não sei se favorece a todos, mas me favorece, eu posso falar isso. Como eu conheço todos os tipos de síndrome, como eu conheço todos os tipos de déficit que as crianças vivem, que eu estou há 32 anos nessa área, e, na verdade, eu sou aposentada até nessa área. Eu consigo explicar e clarear, depende da pessoa, do perfil dela, com imagens, ou com texto, ou com uma conversa, o que aquela síndrome provoca, que tipo de comportamento a pessoa tem. Bem didático. Muito. É porque muitas das vezes os próprios pais não sabem. Não tem Ele tem vergonha. Exatamente. Eu tenho um condomínio recente em Taubaté que a criança ficava trancada. E eu também não sabia, nem o síndico sabia. Tem um caso que o professor Alessandro Mendes conta, né? Isso, o professor Alessandro Mendes, mediador do conflito lá do Piauí, ele conta isso, que tinha um pai que era extremamente estressado, que ficava escondendo a criança e ele tinha problema com muita gente no condomínio, mas a partir do momento que isso foi descoberto, que ele foi receber a orientação adequada, que ele começou a socializar a criança, que a criança passou a ser amada no condomínio, consequentemente, o pai também melhorou no condomínio. Olha só. É um alívio para esse pai. Olha só. Gente, vocês não têm noção o que é dar um diagnóstico no consultório. Eu tenho, assim, preocupação da reação. Certa vez, um juiz muito conhecido, numa cidade muito conhecida, tomar cuidado com o que eu falo, ele deu um tapa na mesa, assim, que a xícara levantou, caiu água em mim. Sim. Porque ele falou, você não sabe com quem você está falando. Neto meu não tem autismo. Nossa. Nesse tom. Eu falei, olha, o senhor bateu na mesa, fato. Não usei o fato. O senhor bateu na mesa, o senhor está nervoso, eu vou pedir para o senhor se acalmar, sair da sala, porque eu também estou abalada. Ele ficou paralisado olhando para mim. Quando eu fui descobrir, dentro do condomínio, ele escondia a criança. Como que a gente descobriu que ele escondia a criança? Através de fato, porque você não pode julgar. Na mediação, você não pode julgar. E chegar lá dizendo, eu acho que você é isso, eu acho que você tem dó, você tem vergonha do seu filho, você não pode. Então, o que aconteceu? Eu conversei com o síndico para a gente descobrir um horário que a gente conseguia perceber que essa criança sai do apartamento, ou ia ao médico, ou ia a um tratamento. Então, foi criando uma situação. O síndico conseguiu descobrir que de madrugada, quando o síndico um dia, sem querer, a mulher do síndico foi levar o lixo no reciclável, viu o pai descendo com a criança. Quando ela viu o comportamento da criança gritando na escada, porque nem elevador a criança descia, então, né, pânico. E aí ela falou, nossa, todo mundo briga com ele, mas a criança tem dificuldade. Ninguém sabia. Não. E aí você tem que tomar cuidado, né? Porque tem toda uma questão jurídica, acho que você pode me informar melhor, Silvana, é que você tem que acionar o conselho tutelar. Isso. Você tem que acionar. O que acontece dentro do condomínio? Outra questão que acontece muito, Daniel, que você trouxe aqui para eu lembrar, são casais, né? Que têm agressividade. E hoje em dia nós temos até a legislação específica de violência doméstica dentro do condomínio, né? Que precisa ser relatada entre casais, entre pais e filhos, então... Idoso, tudo. Sim. Até animais também. Até animais, né? E aí como que você vai chegar numa pessoa dessa e colocar o dedo em riste nela? Você não é capaz de fazer isso, porque a porta do apartamento já dá aquela blindada em o que você pode falar, o que você não pode falar. Então, você tem que ficar tomando conta
da área comum, para ver como isso acontece. Porque a pessoa não vai reagir daquele jeito só dentro do apartamento. Vai haver um dia que vai deslizar no estacionamento, em outras partes comuns do prédio. São pessoas que normalmente não participam de eventos, né? Tem vários eventos que acontecem Sim. nos condomínios, Sim. né? Fast food, várias coisas que acontecem. E essas pessoas não participam. Pode observar o índice. Então, o síndico também tem que ficar atento e descobrir por que aquelas pessoas nunca participam. Boa. Festa junina, não vem. Aquelas barracas de food truck que tem... Não participa. Sai só Festa naquele junina. horário. Festa junina. Que você gosta tanto. Sai só naquele horário. Só sai naquele horário. Tem aquela regra. Ali tem alguma dificuldade.